Salve, salve, rapaziada! Saiu paródia do título do Corinthians, né? Pra quem tá ligado, eu sou São Paulino, vou ter que reagir ao Corinthians campeão. E pra piorar, eu não peguei ninguém o ano inteiro pra chegar no final do ano pegar gripe. Peguei gripe, tô malzão, mano. Você é louco, tô zoado. Ontem eu fiquei ali de cama, não consegui nem levantar. Hoje, graças a Deus, melhorei um pouquinho. E vim gravar o vídeo aí, né, pra vocês, mano. Porque o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, saiu paródia. Corinthians campeão, Vasco não. Então, bora reagir. Vamos comentar um pouco sobre esse título aí do Corinthians. Sem mais enrolações, 1, 2, 3 e play. É troféu corintiano e o sofrido como sempre, hein? Vascuro! Paródias original. A Copa do Brasil é do papai do Vasco. Saiu até no ratinho. Fiel a vibrar, grita tetra campeão e o Vasco tetra rebaixado. O Yuri fez chover e cada milhão pagou ao Memphis. É pouco e podia aumentar. Barreira ia virar baile, mas virou meme. Sinônimo de morte, já diz a piada. Vasco foi de ele mesmo em pleno Maracá. De mão quase de fora, foi buscar a taça. Menos de 1% virou sem na raça. Vai guardando esses fogos pro show da virada. Outra festa na Bahia que foi cancelada. O Dibre do Bidon tem que botar a taja. É falta de respeito, tem criança em casa. Oh, 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 oh. É que o time do povo tem um protagonista. Oh, 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 oh. O sonho acabou pra tropa da colina. Dorival em CTB faz transformação e vira o Pepe. A sombra não tem mais lugar. O Nigel trouxe a taça pro clã do Memphis. Salve-se! Foram com sede ao pote, adiantar as faixas. Faltou combinar com o Memphis que meteu na caixa. Só vai pro céu quem sofre, arrebatar os caras. Só vive um sofrimento que nunca se acaba. Ryan ficou em choque no bolso da calça. O neném quer uma barreira, nem mosquito passa. Enquanto um pipoca, o outro ergue a taça. E quando deixa aberto, Yuri arregaça. Oh, 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 oh. O Ryan fez o C, mas era C de Corinthians. De loucos, tá feliz da vida. Paródias original. Rapaziada, Corinthians campeão da Copa do Brasil, ninguém imaginava isso, pelo menos eu não imaginava lá no começo, mas depois que os caras eliminaram o Palmeiras, eu também falei, pô, mano, eu até pensei, quer ver que esses caras vão ganhar a Copa do Brasil, mano? Porque o Corinthians é um time meio cagado, né? E o Dorival em Copa do Brasil é monstro, a gente viu aí, ó, a gente vem vendo isso nos últimos anos. Dorival venceu a Copa do Brasil com o Flamengo, com o São Paulo, com o Corinthians agora, já tinha vencido lá atrás com o Santos, é o maior campeão da competição ao lado do Felipão, né? Então, pô, o Dorival nessa competição, quando ele chegou no Corinthians, eu falei, mano, os caras podem até ser rebaixados no Brasileirão, mas a Copa do Brasil agora tem chance, porque o Dorival entende dessa competição. Mas já vou terminar de falar do Corinthians, mano, porque eu quero falar um pouco do Vasco também, né? Que é o time mais azarado do Brasil. Talvez não seja nem azar, seja incompetência, né? Até usando o meu time como exemplo, o São Paulo, a gente ficava muito nessa de, é azar, é aquele jogo lá contra o Tigres, mas não, era incompetência mesmo. Quando o time tentou ser um pouco competente, ganhou a Copa do Brasil, o Paulista, a Supercopa, né? Agora tá uma merda de novo, várias polêmicas surgindo aí em questão da diretoria, e aí que a gente vê que é incompetência mesmo, não é azar, é incompetência. Olha o que a diretoria do São Paulo tá fazendo, olha o que a diretoria do Corinthians fez nos últimos anos, olha o Vasco como tá, né? Então, assim, a gente vê que isso é incompetência mesmo, e tudo que acontece nos bastidores reflete dentro de campo. Por isso que o Vasco não consegue sair dessa fase que tá. Só que tinha uma chance nas mãos de ganhar essa Copa do Brasil, né? Uma Copa do Brasil que não era fácil, mas era uma Copa do Brasil que pro Vasco também era improvável, assim como pro Corinthians, porque os caras eliminou o Botafogo e o Fluminense, né? Dois rivais direto, né? Dois
rivais, né, regionais ali, campeões da Libertadores recentemente. Então o Vasco eliminou esses dois e chegou na final para pegar o Corinthians, que era o mais fácil dentre esses, né? Assim como o Corinthians também, que eliminou o Cruzeiro, eliminou o Palmeiras e chegou na final para pegar o mais fácil. Só que a gente sabe que futebol não tem fácil, futebol é isso. Os dois poderiam ter vencido ali. O Vasco teve um ótimo jogo na Neoquímica, no Maracanã ali empatou também. Teve um momento do jogo onde o Vasco era melhor. Então é um jogo onde qualquer um poderia ter vencido, mas eu acho que o Vasco perdeu essa oportunidade por ter decidido em casa, por ter chegado numa final e depois de muitos anos poder vencer um título. O Vasco acabou deixando esse título passar, um título que mudaria a história do clube, né? Porque o presente do Vasco é muito ruim e o futuro também a gente não sabe o que vai acontecer. Então era a oportunidade do Vasco comemorar um título, né? Porque o Vasco é chacota no país, não é nem no estado do Rio de Janeiro, no país. E se ganhasse essa Copa do Brasil, seria um alívio ali, né? O torcedor poderia comemorar também alguma coisa depois de muito tempo, já que o Corinthians já tinha comemorado o Paulista, deixa a Copa do Brasil pros caras. Mas o Vasco foi incompetente e acabou perdendo. E o Corinthians venceu, fez a parte dele com todo o mérito. Como eu falei, foi uma final meio zoada, foi uma final bosta, rapaziada, vamos ser sinceros. Pô, a final entre o 13º e o 14º do Campeonato Brasileiro. Né? Inclusive o Vasco poderia ter caído, ficou até a última rodada ali, porque teve uma sequência boa no Brasileirão, depois teve uma sequência horrível, quase foi rebaixado, poderia ter vencido o título, né, da Copa do Brasil, acabou perdendo para o Corinthians, que também ficou ali na parte de baixo da tabela, ficou ali em 13º. Então foi uma final meio ruim, mas como eu disse, a trajetória do Corinthians foi muito importante nessa Copa do Brasil, porque eliminou o seu maior rival, eliminou o Cruzeiro agora, que era favorito, né? O Corinthians não era favorito para chegar na final da Copa do Brasil, acabou chegando e vencendo com o mérito do Dorival, porque se não fosse o Dorival não tinha ganhado, vamos ser sinceros, se não fosse o Dorival não tinha ganhado. Mérito do Yuri Alberto, que foi muito criticado. Você é louco, o Yuri Alberto, a gente sabe que virou meme aí várias vezes, e o cara foi, para mim, o jogador mais importante da final, né? Deu assistência, meteu o gol, o cara que para mim deveria levar o... Como que eu posso dizer? É o cara que poderia ter sido mais reconhecido nessa final, porque eu vejo muita gente falando do Memphis, né, mano? Memphis. Sinceramente, o Memphis, ele ficou muito tempo devendo muito futebol. Ele não tinha marcado gols em clássico até esse ano. Acho que ele foi meter um gol no Corinthians, quer dizer, no Corinthians, ele foi meter um gol no Palmeiras, lá no Paulista, e no São Paulo, agora no Brasileirão, porque ele não tinha metido gol em clássico ainda. Um jogador que sumia em jogos importantes, e agora ele fez um gol onde ele só empurrou a bola pro gol, porque a jogada foi toda do Breno Bidon, do drible maravilhoso que ele deu ali no começo da jogada, depois o passe, né, pro Mateuzinho, e o Yuri Alberto meteu uma assistência muito foda pro Memphis, ele só empurrou a bola ali todo troncho ainda. Então, assim, eu acho que, Memphis, mano, eu acho que tem muitos nomes, como eu citei, o Breno Bidon, Mateuzinho, Hugo, muitos nomes que deveriam estar na frente do Memphis, né? Eu acho até injusto ele receber uma bolada de dinheiro pelo título, onde outros jogadores foram mais importantes que ele, né? Mas os caras têm ele como ídolo, vou falar o quê? Só que aí é engraçado porque quando o São Paulo fala que o Caleri, que o Lucas, que, sei lá, que o Wellington Rato, que eu não acho, né? Mas tem gente que acha o Wellington Rato ídolo, os caras falam, nossa, olha o ídolo dos caras. Mas o ídolo dos caras é o Memphis, tá ligado? E outra coisa também, quando ganharam o Paulista, fizeram uma festa. Mas o nosso Paulista não valia. Aí nós ganhamos a Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil nem é tudo isso também, né, mano? Copa do Brasil, pô, nem é um título tão relevante assim. Sendo que a Copa do Brasil de São Paulo, nós eliminou o próprio Corinthians, o Palmeiras, ganhamos do Flamengo na final. Foi uma Copa do Brasil, né, que foi muito difícil. Uma das mais difíceis que a galera fala. E os caras desmerecendo, mas olha a festa que os malucos tá fazendo até hoje, mano. Parece que ganharam uma Copa do Mundo, tá ligado? Então, assim, nisso a gente vê que o torcedor, ele é assim, né, mano? Ele desmerece a conquista dos outros, enaltece muito a sua própria conquista. Mas é isso, eu acho que a rivalidade é legal por causa disso. Só dando esse detalhe porque eu achei engraçado. Eu acabei de lembrar disso e achei engraçado. Vendo toda essa festa que os caras tá fazendo, merecido, tem que fazer mesmo. Quando eles estavam um tempo sem ganhar título, pô, tinha que comemorar pra caramba mesmo. E pra mim, ao meu ver, sendo sincero, eu acho eu acho a torcida do Corinthians a melhor torcida do Brasil. Eu acho que os caras realmente merecem esse título de melhor torcida do Brasil. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu sou São Paulino, não tenho problema nenhum em falar isso. Então, pô, tá comemorando, tá fazendo a festa. Mas é engraçado que quando o time dos outros ganha, não vale. Mas quando o time deles ganha, pô, o bagulho é foda. Mas realmente foi um título foda. Foi um título pra lavar a alma do torcedor do Corinthians, aonde os seus rivais na temporada foram muito mal. Principalmente o seu maior rival, o Palmeiras, né, que foi
mal, não foi o pior, né? Porque eu acho que o Santos e o São Paulo foi pior. Mas o Palmeiras pelo menos chegou em 3 finais, inclusive uma contra o Corinthians. O Palmeiras ainda está numa situação financeira muito melhor do que o Corinthians. Tem muita coisa, se a gente for pegar os últimos anos, o Palmeiras está muito acima dos seus rivais nos últimos anos, mas nesse ano foi um ano onde o Corinthians venceu título em cima do rival, eliminou o rival na competição onde foi campeão também. 2 títulos o Corinthians ganhou esse ano e o Palmeiras não ganhou nada. Então, pô, foi um ano maravilhoso, foi um ano perfeito pro torcedor do Corinthians. E é isso, não tem muito o que falar. Mérito, mereceu bastante essa conquista. E o Vasco foi de Vasco, né, rapaziada? Vai continuar aí sendo zoado porque é um time muito incompetente. Mas é isso. Deixa o like, rapaziada, no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto. É nóis. Valeu.